رمضان رمضان شهر الغفران من نور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أزكى صلاة وأتم تسليم، وبعد. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Estimados irmãos, hoje vamos dar o início, inshallah, com o tafsir do Coran, começando com o primeiro surah, denominado al-Quran, Fatihatul Kitab. al-Quran significa mãe do Coran. Fatihatul Kitab é o capítulo da abertura. É conhecido também como Saba al-Mathani, os 7 versículos constantemente repetidos, de vários nomes que esta surah tem. Existem muitas virtudes na Surat al-Fatiha. É o melhor surat do Coran. É o surah, conforme os ahadiths elencam, não foi revelado a nenhum profeta, em nenhum livro que antecedeu ao Coran, um surah similar ao Surat al-Fatiha. E 90% dos muçulmanos conhecem a surah. Provavelmente não conhecem a virtude do surah, a capacidade, não é, de vários aspectos que Allah subhanahu wa ta'ala colocou neste surah. É conhecido também como surah Shifa, o surah da cura. O profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez passou por o sahabi Sa'id ibn al-Mu'alla e ele estava a fazer salat. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou o sahabi enquanto estava a fazer salat. Ele não respondeu ao profeta sallallahu alaihi wasallam porque estava a fazer salat. Quando terminou o salat, ele foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta disse: por que você não veio? Se eu te chamei. Como eu tinha aí? Estava a fazer salat. Ele disse: estava a fazer salat. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah não disse no Coran: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Allah não disse isso. Ó fiéis, atendei a Allah e ao mensageiro quando vos chamar. Este atender é para vos dar vida. O atender ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, ele não tinha em mente, ou talvez não sabia, este versículo. Se ele tinha que deixar salat ou não, este é outro aspecto, que no seu devido lugar, talvez, com mais pormenores, podemos aqui explanar. Mas para uma percepção fácil, nós já falamos aqui tantas vezes, se a pessoa estiver numa situação de necessidade, não é? Estado de necessidade, e alguém estiver a fazer salat. Você está a fazer salat e viu que alguém corre risco de vida. O que você tem que fazer? Tem que quebrar o salat e salvar aquela pessoa. Olha, mas explicam, este incidente em concreto não era um salat obrigatório. Obrigatório teria feito com o profeta. Não era um salat obrigatório, era facultativo. Ele tinha que abandonar o salat e atender o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Não é? E o exemplo prático, por isso eu trouxe este exemplo de uma situação. Há vezes em que o salat pode se quebrar, não é? Para atender uma demanda. Você está a fazer salat, ao lado caiu alguém.
está a passar mal. É tua obrigação quebrar o teu salat e ajudar aquele indivíduo de imediato. Depois, ou pôr numa situação em que ele possa recuperar e você depois continua com o teu salat. Não é? Portanto, a vida, para nós entendermos que a vida é um bem precioso. Não é até o jejum de Ramadã, o que falar de facultativo, de Ramadã, você está de jejum e está a passar mal, corre o risco de vida. Você tem que quebrar o jejum para fazer tratamento. Não é? Portanto, este é um exemplo. E lembrei agora que, dentre os aspectos que estávamos a mencionar na lição passada, como condição prévia para se fazer um tafsir, é peremptório que a pessoa saiba, que tenha domínio de Nasikh e Mansukh. Nasikh e Mansukh, o que é? É conhecer os versículos abrogados. E quais versículos abrogaram os abrogados? Versículos que foram cancelados a sua prática, a sua norma, mas a recitação continua. Há versículos que constam aqui no Corão, estão lá, mas não são praticáveis, porque foram abrogados. Allah diz no Corão: "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Nós abrogamos alguns versículos e trazemos outros versículos melhores. Dei aqui o exemplo de consumo de bebidas alcoólicas. Estão lá vários versículos em que a proibição foi feita faseadamente. Então, é importante, senão você vai estar a falar uma coisa, está no Corão, mas você não sabe se aquilo foi abrogado ou não. Portanto, para fazer a interpretação, isto também é levado em consideração. Ainda sobre virtudes de Surah Al-Fatiha, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou de Afdal Surah fil Quran, Surah Al-Fatiha. Melhor surah no Quran é Surah Al-Fatiha. Ma unzila fil kutub sabiqa wala ila ar-rusul wan nabiyyin min qabl mithl Surah Al-Fatiha. Hadith que já havia aqui mencionado, que não foi revelado a nenhum profeta em nenhum livro antes do Quran surah como Surah Al-Fatiha. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava uma vez com Jibril e ouviu um barulho estranho junto com Jibril. Então Jibril disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: "Faqala hadha babu min as-sama futiha al-yawm." Diz: este barulho que você ouviu é uma das portas do céu que foi aberta hoje e ninguém usou essa porta. Lam yuftah qat illa al-yawm fanazala minhu malak. E desceu dessa porta um anjo e disse: "Hada malakun nazala ila al-ard." Este é o anjo que desceu para a terra. Lam yanzil qat illa al-yawm. Nunca desceu para a terra senão hoje. Fasallama wa qala abshir binurayn utitahuma. Saudou e disse: recebe esta boa nova destas duas grandes luzes. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, que nenhum nabi antes de ti foi concedido esta luz. Surah como este. Qual era a surah? É Surah Al-Fatiha wa khawatim Surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatiha e últimos versículos do Surah Al-Baqarah. E o hadith menciona: lan taqra biharfin minha illa utita. Ninguém recita um versículo deste surah e que pede a Allah sem que Allah subhanahu wa ta'ala conceda o seu pedido. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: la salata illa bi fatihatil kitab. Não há salat em que o surah Fatiha não é recitado. Não é? Aquele que fizer esse salat sem recitar surah al-Fatiha, este salat é incompleto. É um surah conhecido como surah Shifa, como surah da cura. O hadith menciona, hadith do Tirmidhi e outros, em que um grupo do profeta sallallahu alaihi wasallam esteve numa viagem, numa expedição, e quando se acomodaram numa certa localidade, vieram algumas pessoas daquela localidade e disseram: olha, o nosso chefe aqui
nesta aldeia está doente e os seus habitantes, as pessoas poderiam estar a cuidar dele, estão ausentes. Hal fikum min raq? Tem alguém aqui que pode fazer ruqya? Tem alguém que possa tratar a ele? Então o sahaba levantou e foi para lá e tratou e voltou. E ele melhorou. Outras narrações veem que ele esteve doente por muito tempo e não conseguia cura. Então ele voltou e aquele chefe ficou tão satisfeito pela cura e ofereceu 30 e tal cabritos por causa deste ruqya que ele fez. Então ele levou, trouxe para o grupo. Então as pessoas disseram: o que tu fizeste? Ele disse: eu recitei Surat al-Fatiha para ele. E ele disse: como você sabia que Surat al-Fatiha é um sura de Shifá? Por ter trazido, não é, este presente ou este pagamento, os sahabas disseram: nós não vamos usufruir disso, vamos esperar até perguntarmos ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E assim fizeram. Quando chegaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, informaram. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: como é que você sabia que este é um sura de ruqya? Então o receio que os sahabas tinham, foi informado que os sahabas têm receio de usufruir, partilhar estes animais que foram oferecidos. O profeta sallallahu alaihi wasallam pode distribuir e até deu uma parte também, para mostrar, não é, a permissibilidade. Portanto, são vários versículos, vários ahadis por outra, em que fala-se das virtudes de Surah Al-Fatiha. Portanto, conforme também conhecido como capítulo de abertura, em que é o primeiro capítulo e praticamente abre o Corão. Alguns comentadores dizem o Corão todo resume-se no Surah Al-Fatiha. Todo o Corão resume-se no Surah Al-Fatiha. E este Surah Al-Fatiha todo resume-se num só versículo: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que significa todos os louvores pertencem a Allah. Tudo que está lá, o louvor, o reconhecimento e louvar Allah é a coisa mais grande que você pode fazer. Afdalu dhikr la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Melhor dhikr é la ilaha illallah e melhor prece é alhamdulillah. Reconhecer, não é, que tudo, e outros ainda diz neste alhamdulillah resume-se no al-istighraqiyya, abrangedor. Tudo, sem exceção, pertence a Allah, o poderoso absoluto. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala começa este surah dizendo Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quando você faz salah, quando tem noção do que está a recitar, você deve saber que por cada versículo que você recita está a ter um diálogo direto com Allah. E por cada versículo neste Surat Al-Fatiha, Allah responde por cada versículo que você recita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. O hadith menciona, hadith do Muslim e outros hadiths de outras referências, quando a pessoa recita, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando a pessoa recita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que significa todos os louvores pertencem a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala diz Hamidani abdi, o meu servo louvou-me. Quando ele diz Ar-Rahman Ar-Rahim, beneficente e misericordioso, Allah subhanahu wa ta'ala diz Athna alayya abdi, o meu servo exaltou-me. Quando ele diz Maliki Yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala diz Majjadani abdi. Maliki Yawmiddin significa Senhor do dia do juízo final. Cada parte deste versículo tem um comentário, uma explicação que jamais termina. Quando a pessoa diz Maliki Yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala responde Majjadani abdi, o meu servo glorificou-me. Wa idha qal, quando ele diz Ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos para a senda reta, Allah subhanahu wa ta'ala diz Hada baini wa baina abdi, isto é entre eu e o meu servo,
quando ele diz Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, o caminho daqueles a quem tu favoreceste e não daqueles que incorrem na tua zanga, nem daqueles que se perderam. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz wali abdi ma sa'ala, e o meu servo terá aquilo que ele pedir. Portanto, a cada versículo que você recita no Surah Al-Fatiha, você está a ter um diálogo direto com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nesta parte do Surah, todos os louvores pertencem a Allah, Senhor dos mundos. Tudo que merece ser louvado, não é? Com louvores de hamd. Allahumma lakal hamdu kullu. Oh Allah, todos os louvores pertencem a ti. Wa laka shukru kullu. E o agradecimento todo é para ti. Várias formas. E louvar Allah, prezados irmãos, você louva como você quiser. O teu reconhecimento diante de uma situação nobre. Allah ajudou-te, Allah salvou-te. As palavras que vão dentro de ti, e você até profere na sua mais alta forma de agradecimento a Allah por ter te tirado de uma aflição, por ter te salvo de uma situação. Fale com Allah, louve Allah da forma que você melhor achar, não há nenhum problema, mas melhor como as palavras do Coran, conforme é dito que não existe a melhor forma de louvar Allah, de expressar de forma mais eloquente, mais adequada, acima da forma como Allah subhanahu wa ta'ala proferiu. Não existe quem possa falar. Quem possa falar as mesmas coisas que Allah falou, fraseando, criando a sua frase da melhor forma, melhor eloquência, como Allah subhanahu wa ta'ala fez, não é possível. E há vezes, com o milagre do Coran, certas frases do Coran, lendo, nós sabemos que o árabe é da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, não é? Há certas palavras, certas frases em que se lê da mesma forma da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Um grande desafio é que Allah desafiou, e Allah diz: "Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Se vocês duvidam daquilo que nós revelamos ao nosso servo, ao Muhammad, tragam só um surah similar àquilo que Muhammad trouxe. Aquela mensagem que Muhammad trouxe, tragam um similar. Allah diz: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Allah falou de forma, ao limite, que vocês, se não fizerem, فَأْتُوا بِصُورَةٍ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. Se vocês não serão capazes, então temam o fogo. Allah diz: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. Se vocês não fizerem, e Allah, antes de trazer a consequência, diz: وَلَنْ تَفْعَلُوا. E jamais farão. Vocês não irão conseguir trazer um só surah similar ao Coran. Todos os louvores pertencem a Allah, não é? Al-Istighraqiyya, o Senhor dos mundos. Aqui, mundos, traduz-se mundos, Senhor do universo, não é? Mundos, universo, é o que nós conseguimos, a nossa linguagem limita-se, mas o significado está muito acima. E hoje a tecnologia, a ciência vai fazendo a cada descoberta no universo que nós ficamos sem entender, não é? Como a vastidão do poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós podemos ter uma limitação na tradução, no português, em qualquer outra língua, mas se você voltar para a fonte árabe, você vai ver as recentes descobertas sempre se enquadram na palavra original que Allah subhanahu wa ta'ala utilizou no Coran. Este é um grande challenge, um grande desafio, um grande milagre do Coran, que apesar de ter sido revelado há 1400 anos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, os desafios, as tecnologias, a ciência, as descobertas, não é? Que no passado talvez a tradução seria uma, hoje enquadra-se nas descobertas. Se nós voltarmos para a fonte árabe, nós vamos ver que da forma como está no árabe, enquadra-se em todas as eras, em todos os momentos. Ar-Rahman Ar-Rahim,
beneficente e misericordioso. Allah é beneficente e misericordioso para com todos, todas as criaturas, humanos, animais, crentes, descrentes. Allah é misericordioso. Uns interpretam Ar-Rahman fi dunya, Ar-Rahim fi al-akhirah. Allah é beneficente no dunya para todos, muslim e não muslim. Ar-Rahim fi al-akhirah. Allah é o beneficente, o misericordioso para os crentes no além. No dunya, para todos, no além, grande mérito, grande misericórdia para os crentes. Maliki Yawmiddin. Aqui Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, os dois, right? Com Malik, alif ou sem alif. Malik e Malik. Um é Senhor, o Rei, né, do dia de julgamento, ou Senhor do dia do julgamento, em que Allah subhanahu wa ta'ala irá julgar a todos. Allah irá ordenar cada um lê o seu livro e faça seu próprio julgamento. Allah irá, depois de todos estarem destruídos, Allah irá perguntar: Limanil mulku al-yawm? A quem pertence o reino hoje? Lillahi al-wahid al-qahhar, Maliki Yawmiddin, Senhor do dia de julgamento. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Somente a ti adoramos e somente a ti pedimos ajuda. A adoração é somente a Allah subhanahu wa ta'ala, e ajuda para a orientação pedimos somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui também vários outros aspectos podem ser aqui trazidos, mas não seríamos capazes. Olha mais, Mufassirin escreveram volumes somente deste surah. Então não seria possível, nem se ficarmos aqui até a noite, não iríamos acabar com todos os detalhes. Guia-nos para a senda reta, a senda daqueles a quem tu favoreceste. Sirata alladhina an'amta alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Caminho daqueles a quem tu favoreceste, não é? Dentre, não é, os mensageiros, os verazes, os mártires e os virtuosos, não daqueles que incorrem na tua ira, na tua zanga, e nem daqueles que se desviaram, não é, falando concretamente dos al-Yahud wa Nasara, dos judeus e dos cristãos. Portanto, esta é uma forma de refúgio, de pedido de ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala, e pedindo que Allah não nos inclua dentre aqueles que a ira de Allah subhanahu wa ta'ala caiu sobre eles, e nem daqueles que se desviaram. Portanto, esta surah, conforme dissemos, é um surah shifa, é um surah para quem não sabe ler Coran, só ficar a repetir o surah al-Fatiha, está a recitar o Coran, não é como se estivesse a recitar qualquer outro surah. Portanto, existem várias virtudes também deste surah. Na próxima lição, inshallah, conforme disse antes, que este é um comentário extremamente resumido que nós aqui fizemos, vamos explanar na medida do possível, acima de tudo em versículos muhkamat, onde Allah dá uma certa ordem, onde se fala, por exemplo, de aqida, esses aspectos que acharmos pertinentes, traremos alguma ênfase, não é, nestes versículos, para talvez isso melhorar algo da nossa forma de adorar, a percepção e, acima de tudo, a aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. رمضان شهر الغفران من نور